Olá, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a nutricionista Ludmila Merlin. Eu trabalho com nutrição funcional integrativa, sou especialista em desordens intestinais. Meu Instagram é @ludmilamerlin e meu site ludmilamerlin.com.br. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre doença de Crohn. Bom, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. E o que significa uma doença inflamatória intestinal? A doença inflamatória intestinal é um termo que para designar doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que são características de duas doenças que têm uma inflamação crônica. Essas doenças elas vão diferir quanto à localização e comprometimento. E aqui a gente vai ter fatores ambientais, a microbiota intestinal, a questão da imunidade, a genética e a epigenética, formando um complexo integrativo entre eles para definir o grau de inflamação e o tipo de inflamação que vai ocorrer na pessoa. Então, na doença de Crohn, a gente vai ter lesões alternadas em todo o trato gastrointestinal, como aqui na imagem está mostrando. E na retocolite, a gente vai ter o reto e o cólon ascendente sendo mais acometido. Quanto à genética, a gente tem mais de 163 genes que já foram identificados para a retocolite ulcerativa e para a doença de Crohn. Porém, na doença de Crohn, o fator genético é muito mais predominante, tá? Só que o fator genético não é o único envolvido na doença. Então, a gente vai ter uma grande alteração na função da barreira, uma agressão ao epitélio intestinal, a gente vai ter influência da defesa na microbiota e a gente vai ter a regulação do sistema imune inato e adaptativo, como também a formação de radicais livres. Os estudos mostram que a doença de Crohn é mais predominantemente em judeus, afro-americanos e asiáticos. Entretanto, se eu tenho a genética, não basta, eu tenho que me expor ao meio, certo? Então, as pesquisas indicam que há um grande número de protobactérias na doença de Crohn. Isso tem muito a ver com a grande ingestão de carne. Então, eu vou falar em um outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre o tratamento e o tipo de dieta mais adequada, mas eu vou adiantar para vocês. A melhor alimentação para a doença de Crohn é uma dieta à base de vegetais, uma dieta vegetariana, ok? E temos também a Escherichia coli, que é associada à mucosa, né? E essa cepa ela é capaz de cruzar a barreira da mucosa e se replicar dentro das células imunológicas, tá? Ocasionando uma grande inflamação. Então, a genética ela é um grande componente na doença de Crohn. O primeiro gene a ser relacionado foi o NOD2. E a gente sabe que as variantes desse NOD2 apresentam um grande risco relativo aumentado para a doença de Crohn. Então, a gente tem aquela questão de ser uma doença autoimune ou não. Atualmente, a hipótese de que seja uma autoimune ela é bem aceita na comunidade médica, mas ainda tem muitos pesquisadores e médicos que não aceitam que ela seja uma doença autoimune. Aqui tem um breve resumo, eu tentei explicar de uma forma bem simples, tá? Sobre como funciona o sistema imunológico na doença de Crohn. Então, de uma forma bem simples, a gente tem aqui as células dendríticas. As células dendríticas, elas são células apresentadoras do antígeno. E essas células dendríticas, elas fazem comunicação entre o sistema imune inato e adaptativo. E aí, ativando essa resposta imune, através da genética, a gente vai ter um aumento do TNF-alfa, que vai aumentar a permeabilidade intestinal, levando a mais bactérias atravessarem ali a barreira
e sendo capturadas pelos macrófagos, né, que são células responsáveis para combater o antígeno, produzindo mais citocinas inflamatórias. Por isso é uma doença inflamatória. A prevalência é mais em países desenvolvidos, né? No caso ali por conta da grande industrialização. O consumo da dieta de mais industrializados e também de xenobióticos, né? Menor exposição a micro-organismos patogênicos pela melhora de condições higiênico-sanitárias. E essa hipótese da higiene, o que é essa hipótese da higiene? Ela postula que a menor exposição a micro-organismo durante a infância te conduz a uma maior vulnerabilidade de doenças imunológicas, tá? E a gente também sabe que o uso repetido dos antibióticos nos primeiros anos de vida aumenta o risco de desenvolver doença de Crohn, doenças inflamatórias na fase adulta. Então, o que é uma doença de Crohn? O que é a doença de Crohn? É uma doença inflamatória crônica, a qual todo o trato gastrointestinal pode ser acometido. E isso não envolve só o intestino. Erra-se muito pensando que só acomete o intestino, porque ela pode afetar a boca, todo o trato gastrointestinal, começa na boca. Pode acometer a boca, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso. Então, ela pode acometer todo o trato gastrointestinal. Quais são os fatores de risco? A gente vai ter a idade, né? Pode ocorrer em qualquer idade, mas é muito comum ser diagnosticada antes dos 30 anos de idade. Então, o pessoal mais jovem, ele tem um risco maior de desenvolver a doença. A etnia, como eu já falei, maior em judeus e afrodescendentes. Genética. E o tabagismo, ele é o fator de risco mais importante para desenvolver a doença de Crohn. E nós também temos os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que são o quê? Ibuprofeno, naproxifeno, sódico, o diclofenaco. E são medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais que acabam agredindo muito, e não são a causa, tá? Eles apenas pioram o quadro, pioram muito. Então tem que tomar muito cuidado com os medicamentos anti-inflamatórios, principalmente os não esteroidais. Quais são os sintomas? Os sintomas vão ser de acordo com qual foi a área acometida. Mas pode surgir de forma súbita ou gradual. Isso depende muito em qual fase o indivíduo está, na fase mais ativa ou na fase de remissão. Por isso a gente tem as fases, né? Fase mais ativa é quando a gente tem aquele quadro agudo da doença, onde realmente o paciente vai sofrer provavelmente uma hospitalização. Na fase de remissão é quando ele consegue ficar num estado melhor, comendo uma maior variedade de alimentos e tendo uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas os sintomas clássicos é diarreia, perda de sangue nas fezes. A perda de sangue é muito mais comum na retocolite ulcerativa, tá? Mas isso também pode ocorrer na doença de Crohn. Dor abdominal, a febre, emagrecimento, cansaço e anemia. Então, sobre os nutrientes, a gente tem uma grande deficiência nos pacientes primeiro de tudo, as proteínas, né? É uma grande deficiência proteica. E vitamina B12, o ferro, vitamina D3, que é muito importante, o zinco, que mantém a integridade da barreira intestinal, e ele é muito utilizado nesse sistema de mecanismo de defesa. Por isso, a gente precisa suplementar essas vitaminas, mas eu vou falar isso também em outro vídeo. O que é muito comum, a anemia, tá? Por quê? Porque a maior parte da absorção dos nutrientes vai ocorrer no intestino delgado. E a maior parte do ferro, ela é absorvida no duodeno, né? Que é ali a parte do começo. Só que algum ferro também é absorvido no jejum e no ilho. Então, assim, essas áreas inflamadas, se elas estiverem inflamadas, o ferro não vai ser absorvido corretamente, ocasionando aí a anemia.
A medicina germânica aqui, eu sempre gosto de trazer uma abordagem mais integrativa. Então, eu sempre vou falar um pouquinho de cada coisa para a gente ter uma visão ampla da doença. Na medicina germânica, as doenças relacionadas ao intestino, né, elas têm mais um conflito biológico interno de você não ser capaz de resolver alguma coisa, não ser capaz de absorver alguma coisa. Como se fosse algo não digerível, algo que não está digerindo. Por exemplo, a raiva de uma pessoa, um membro da família, um vizinho, um colega, essa raiva que ficou ali, aquela coisa, aquele sentimento de que não consigo engolir, sabe? E a doença de Crohn é como se fosse uma fase de cura para a medicina germânica. Então, quando você tem a doença, é como se você estivesse colocando isso para fora, exacerbando esse sentimento que fica ali estagnado. De uma linguagem bem simples, explicando. Questão psicológica. A gente tem grandes evidências que a ansiedade e depressão, elas são mais severas no período da doença ativa. E a doença de Crohn está fortemente relacionada ao humor deprimido, tá? Depressão e ansiedade também. Tendo em vista essa complexidade de fatores emocionais, a alimentação e outros fatores também, a gente tem que ter um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. O acompanhamento médico, do nutricionista, do psicólogo e o principal de tudo é um vínculo profissional-paciente, tá? Porque a gente precisa ter uma confiança. O paciente precisa confiar em você, né? Confiar no profissional. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você precisa confiar em mim. Porque se você não confiar no profissional que você está depositando toda a sua carga energética, suas vibrações, como é que você vai se curar? Porque é muito mais além de uma doença inflamatória. Tem toda uma questão emocional junto. Então, para eu poder te ajudar, eu preciso que você confie em mim. E você, que tem um profissional aí, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, que seja, confie no profissional a quem você está dedicando a sua vida, certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como é o tratamento da doença de Crohn, um pouco mais focando na parte dietética, suplementação com fitoterápicos, um pouco da parte alternativa, práticas de yoga e controle de estresse, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Me sigam nas redes sociais ali, Instagram, Facebook. E dúvidas podem deixar nos comentários ou me manda ali por inbox pelo Instagram, ok? Deixa seu like aí no meu vídeo e, por favor, compartilhe para me ajudar aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, que eu faço com muito carinho e muito amor, porque eu amo a minha profissão e eu amo cuidar das pessoas. É a minha missão de vida. Um beijo.